Oi, eu sou o Thiago. Eu sou a Maria. E somos do canal Não Olhe Pra Trás. Hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia especial. Se você é fã do sobrenatural, primeira coisa de tudo, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e não esquece de mandar para aquele amigo que também gosta das histórias sobrenaturais. Top. E em segundo lugar, o nosso vídeo de hoje, que a gente tá indo naquela onda dos nossos reacts aos vídeos de sobrenatural. E a gente trouxe uma coisa que vocês vão adorar, eu tenho certeza. O que é? Como fazer bolo com 3 ingredientes. Opa, bolo de chocolate. Ei! Brincando. Hoje a gente vai falar a respeito de 5 traumas da infância. Você que foi criança aí, anos... Ah, você... 90, né? Anos 90? Com anos certeza, 80, anos 90. É. Nós fomos crianças nos anos 90, a gente nasceu em 89. Sim. Mas quem pegou essa fase da infância de 80, 90 vai se identificar com esse vídeo. E eu tenho certeza que pelo menos um desses traumas você carregou lá da sua infância. E se o seu trauma de infância não está nesta lista, deixa no comentário que a gente faz a parte 2. Exatamente. E se o seu trauma está nessa lista, também deixa no comentário contando aqui pra gente qual foi aquele trauma que mais marcou a sua infância, certo? Certo. Então, sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo agora. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Não né? teve. Em quinto lugar, senhoras e senhores, o Lobo Mal do Castelo Rá-Tim-Bum. Pra você que é dos anos 90, não se lembra do Castelo Rá-Tim-Bum, está passando imagens nesse exato momento atrás aqui de mim, da Maria, certo? E você com certeza se lembra deste episódio. Se você não se lembra, vai agora no YouTube e procura, mas eu tenho certeza. Você foi criança nos anos 90 e assistia Castelo Rá-Tim-Bum, é impossível não lembrar. Este lobo mau, este lobisomem, lobo mau, não sei, tirou as minhas noites de sono, eu preciso contar. Até hoje eu sim. tenho problemas com lobisomem. Isso é verdade. E assim, e ele é lúdico, né? Porque era um episódio que falava a respeito do carnaval, Aham. né? Então tava tendo assim, e o tio do Nino, ele avisa, toma cuidado que o lobo sumiu do zoológico. Sim. Tinha um lobo mau no zoológico. É, pois é. Né? Era um lobo mal, pra ser muito sincero, quando vê agora, fica até um pouco bobo. Mas quando a gente é criança, era nos anos 90 e não tinha acesso a filmes hollywoodianos, nem nada disso, Sim. era o nosso medo, entendeu? É, exatamente. Aí foi impactante. Foi, e aí ele aparecia no castelo, aquele rebuliço todo. Sim. E se você se lembra bem de um outro programa que tinha nessa época, que era o Mundo da Lua. Bom demais. Mundo da Lua era maravilhoso. E o mesmo lobo mau do Castelo Rá-Tim-Bum, ele fez uma ponta no Mundo da Lua. Eles reaproveitaram o lobo, a fantasia de lobo. Tá Só errado. que eu acho que no Mundo da Lua lá, do Lucas Silva, da família lá, Sim. ele dá mais medo ainda. Sim, Eu não lembrava do episódio, que eu acho que eu não acompanhava muito bem, quem acompanhava era o meu irmão mais velho. Só que eu fui reassistir o episódio, ou rever, não lembro, não sei qual que é o certo, dá muito mais medo. Sim, era mais ou menos o mesmo lobo, você vê assim que é bem parecido, mas que nem o Thiago falou, gente, era muito mais amedrontador. Primeiro, que a fantasia ela já dava mais medo mesmo. Sim. É o episódio chamado Medo do Escuro. Procurem aí que tem no YouTube também. Segundo, gente, não sei se vocês assistiram esse episódio, se não assistiram, ele fala, os amiguinhos se reúnem, né, lá na casa do Lucas Silva e Silva pra passar a noite junto. Então, eles vão dormir e resolvem brincar de teatrinho. É, fazer tipo um acantonamento, né? Isso. Aí eles vão brincar de teatrinho, só que o que acontece? Acaba a luz. Acaba a luz, um amiguinho do Lucas tem medo do escuro, fica preso pra fora do quarto e o Lucas resolve gravar o diário dele. É, o Lucas é tenso. E aí era a história da Chapeuzinho Vermelho. E quem aparece? O Lobo Mal do Castelo Rá-Tim-Bum. Fica aqui as imagens dele pra você ver um pouquinho do episódio. Só que não é um simples lobo mau, tá, gente? Ele é um lobo mau que ele aterroriza as crianças. Olha que sádico, gente. A gente assistia isso, a gente era criança. O lobo, ele vai atrás das crianças uma por uma, que elas se esconderam na casa, e ele vai devorando as crianças. O lobo, ele engole as crianças uma por uma, até sobrar só o Lucas no final. Dá pra acreditar? E que a gente assistiu isso? sim, pra resumir, essa foi a nossa infância saudável, né? Por isso que a gente é assim.
E agora, em quarto lugar, a gente tem um comercial que eu falo que hoje em dia, quem não usa drogas é mais devido a esse comercial do que qualquer campanha de Proerd, de qualquer coisa, eu não acho é? que sim, porque esse comercial, eu acho que eles perderam um pouquinho a mão, né? Eu acho que eles quiseram dar tanto medo, né, dar tanto impacto que realmente traumatizou. Então, eu acho que se alguém oferecesse droga pra uma criança dos anos 90, a criança desmaiava. Eu não ia querer ficar parecendo o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum muito doido, entendeu? Ou a Ana Paula Arósio com aquele rosto, né, quebrando assim na tela. Eu acho que eles passaram um pouquinho assim, muito medo e deu boa, né? Sim. A campanha da antidrogas, né, lá dos anos 90, contava com várias celebridades. Então tinha aí a Ana Paula Arósio, teve o próprio Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, a Eliana. A Eliana é assustador. A Eliana dos dedinhos, A Eliana né? dos dedinhos. Ela teve a Eliana, teve o cara que fazia propaganda do Bombril também. Nossa. O que, Moreno? Não importa. Não me lembro o nome dele. Você sabe dele. quem é. Vocês sabem quem é. Pelos poderes de Bombril, eu tenho a louça. Gente, essa propaganda, ela realmente era aterrorizante, porque ela começava toda lúdica, de repente, mudava. Nossa senhora, e muda o clima da... E assim, se você tá assim, zapeando, assim, trocando de canal, e de repente passa um comercial de amaciante, e essa, do nada, pô, não tem como. Aí já pensou, você tá lá assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, vai pro comercial passar em sequência Mundo da Lua, você não dorme, gente. Ou pior, você tá assistindo o Corujão, Corujão, que é na madruga. Corujão foi um dos meus medos, tá? Corujão, ele tinha medo. Aí, de repente, uma propaganda dessa. Não fala. Quebra as pernas. Se a gente hoje em dia não usa drogas, agradeça a esse comercial. Não as drogas. Exatamente. Em terceiríssimo lugar, senhoras e senhores, eu acho que foi o trauma da criançada dos anos 80/90, Fofão, o rei da carreta furacão. Se você não sabe, se você é um jovem de hoje em dia, tá acostumado só com esse fofão fofo aqui da carreta furacão, que pula, corre, dá pirueta e faz o escambau. Se você não conheceu o fofão raiz, você não sabe o que é um trauma, né? Meu amigo, na hora que esse cara entra com aquelas bochechas de esquilo, não tinha quem ficava com medo disso. Aí pior, Tem uma lenda urbana, tem a isso cerca que do é fofão. verdade. O fofão, ele fez tanto sucesso, né, lá atrás, na década de 80, que ele tinha o próprio programa dele e começaram a vender os bonecos do fofão. E o que tinha nesses bonecos do fofão? Uma estaca dentro. Exatamente. Já pensou? É o que diziam, né, gente? Na verdade, assim, tem o boneco, aí tem a cabeça do boneco, e pra cabeça ficar fixa no corpo, tem uma peça que une. E aquela peça, ela tem um formato de adaga, de uma coisa assim. Só que aí a nossa cabeça... Já logo pensou, vou morrer! O fofão vem com uma faca. Eu vou dormir à noite, ele vai me matar. Sim, ele vai pegar a própria cabeça e... Aí já está ligado. Você vai morrer de fofão. Já pensou se morrer de fofão? Senhoras e senhores, hoje no Jornal Nacional, como se morre de fofão. Então o fofão, ele realmente foi um grande trauma da nossa infância. Sim. Eu não sei, gente, sinceramente... Eu acho que na verdade, eu posso ser muito sincero, eu acho que na verdade foi a língua da população brasileira que deu voz e deu vida pra essa lenda urbana, na verdade. Não, isso com certeza. A lenda urbana, realmente acho que a lenda urbana nem deu tanto medo assim. Mas o fofão em si, gente, olha essa cara. Você acha que isso é... Quem em sã consciência olhou pra isso e falou, personagem infantil. Vamos fazer um show, vamos dar um programa pra ele. Vamos fazer ele interagindo com as crianças. Vamos colocar ele no horário nobre. Exatamente. Anos 90 formou sobreviventes. E detalhe, teve biscoito, teve material escolar, teve tudo sobre o fofão. O fofão, sim, para uma boa parte da população, caiu na graça, mas muita gente tinha medo, inclusive eu. Nossa, fofão foi uma febre, realmente. Foi mesmo. Em segundo lugar, nós temos ele, que esse... Eu duvido, você pode ter sido criança nos anos 70, 80, 90, 2000, pode ser criança hoje. Hoje. Eu duvido que você não conheça o abominável Homem das Neves, lá do Chapolin Colorado. Interpretado por Dom Ramon, o nosso senhor Madruga do Chaves, o abominável Homem das Neves, ele deu medo. Ele deu muito medo, foi um episódio, né, que ele foi dedicado a isso, então o pessoal vai lá
para uma choupana, né? Uma cabana Isso, nas neves, né? Fazer um passeio. E o que acontece? Aparece a lenda, né? O famoso. Só que, gente. É terrível. Eles pegaram pesado na caracterização, porque ele ficou um monstro perfeito. Na verdade, é assim, eu acho que casou muita coisa, porque quando ele aparece tem uma musiquinha também de fundo. Sim. E eu não sei se, até hoje, na verdade, eu ia falar que a TV tinha culpa disso, mas não era a qualidade da TV. Até porque eles filmavam numa ótima qualidade. Sim, pra época era excelente. Exatamente. Só que eu acho que a caracterização, a música e ser muito escuro esse episódio, nossa senhora. Eles construíam, né? Tanto o Chaves quanto o Chapolin Colorado, você pode gostar ou não gostar, mas uma coisa é fato. Foi um sucesso e teve o seu motivo de ser um sucesso. Era genial. As histórias construídas, elas tinham um enredo muito legal, elas eram muito bem feitas, eram muito bem interpretadas, né? Então, assim, mexia muito, principalmente a parte do Chapolin mexia muito com o lúdico. Sim. Então, contou a história do rei, da Branca de Neve, do Abominável Homem das Neves. Cleópatra. Então, assim, é uma riqueza maravilhosa. Mas e tem, assim, vários traumas ligados a Chapolin. Tem. Né? Esse não é o único. Não vamos falar nesse. Em outros vídeos a gente traz. Mas o Abominável Homem das Neves, assim, a gente considera que seja o maior trauma de todos. Porque se vocês não assistiram, procure esse episódio, tá incompleto também no YouTube e assistam. Vamos deixar um link? Vamos deixar o link aqui nessa. Aliás, a gente vai deixar um link de tudo que a gente puder, que a gente encontrar aqui. A gente vai deixar um link aqui na descrição. Se vocês não assistiram, assistam. Depois voltem aqui e contem nos comentários o que vocês acharam. E senhoras e senhores, em primeiro lugar, não teve como não ter medo dele, o Chupacabra. Mas não é qualquer chupacabra. É o chupacabra do Ratinho. Pô, o Chupacabra do Ratinho, ele era especialista em causar um burburinho na minha rua, pra falar a verdade. Não, acho que no Brasil todo, né? Primeiro que assim, tinha um quadro no Ratinho, não sei se ainda tem, acho que inclusive ainda tem. Acho que vai e volta. Chamado vai e volta. Histórias que o Povo Conta. Terrível. E o que esse quadro trazia? Histórias que o povo conta. Então sabe aquele monte de lenda urbana que, eu ouvi isso da minha tia, da meu vizinho, da minha avó? Sim. É um compilado de Sim. tudo isso. E assim, o detalhe muito legal, assim, que eu tava pensando assim, esses dias, é que quando a gente assistia tudo isso, saía todo mundo pra fora da casa, né? Porque, pô, dava medo na criançada e a gente ia comentar sobre, né? Sim, exatamente. A gente ficava e dava mais medo ainda, porque a gente ficava na rua até tarde, você que é dos anos 90 vai lembrar disso. Sim. Ficava até a rua brincando, daqui a pouco batia aquele horário, opa... Chupacabra. Melhor, corre. Né? Se não era o chupacabra, a gente já lembrava do lobo do Mundo da Lua, a gente lembrava de qualquer um desses traumas aqui, melhor pra casa. Sim. A mãe não precisava nem chamar, né? Não. A gente já ia, pelo menos. O chupacabra do Ratinho, gente, ele ficou tão famoso que ele rendeu vários e vários programas. Iam especialistas lá falar a respeito do assunto. Eles iam até as propriedades, né? Onde tinha acontecido lá o fenômeno com os animais que eram atacados e faziam reportagens. Olha, um tendel, um alvoroço. Isso colocou medo no Brasil todo lá nos anos 90. O Ratinho, ele é especialista em fazer esse tipo de coisa, de mexer com emoção. Ele trabalha muito com lúdico também, né? Quer queira ou não, essas histórias são lúdicas do Brasil. Tem gente que acredita como nós acreditamos, né? Mas também tem gente que não acredita. Mas mesmo quem não acredita, o Ratinho convence que o chupacabra existe, cara. Exatamente. A gente tava conversando antes de gravar o vídeo a respeito disso. Eu falei assim, pra mim, até hoje, a explicação é o chupacabra. Sim. Né? O Thiago tava falando, não, mas aí tem esse bicho que pode ser. Eu falei, não interessa. Pra mim é o chupacabra, porque o Ratinho falou comigo, ele me olhou nos olhos. É um caso muito curioso, né? Porque cerca de muito mistério, mas... Cara, não é só isso que passava no Ratinho, tem muito mais também, né? Não, nossa, tinha muita coisa, muitas lendas, muitos mistérios. E o interessante do programa do Ratinho é que, além das reportagens que ele fazia questão de ir lá e mostrar as coisas, tinha as encenações também. Ah, é verdade. Né? Então tinha histórias que eram encenadas, né? E dava mais credibilidade pra história, né? Exatamente. Assim como os testes de DNA, né? Os famosos testes de DNA, que tem toda aquela ceninha pra mostrar. Ratinho! Do nada, gente. É a vinheta dele que bateu. Assim como o teste de DNA, né, que tem toda a encenação, as histórias que o Ratinho trazia também, algumas eram encenadas. E dava muito medo. Muito medo mesmo. Quem fazia isso também? O Linha Direta fazia assim, coisa. O Gugu.
O Gugu também. O Gugu trazia umas lendas urbanas. Se eu não É me que, engano, na o nome verdade- do quadro era Lendas Urbanas. É que na verdade a linha direta, né, que eu falei? A linha direta, na verdade, são casos reais, né? Linha direta era mais ligada a crimes, né? Isso. Mas o Gugu, se eu não me engano, o nome do quadro era Lendas Urbanas. Gente, eu vou falar que até hoje, 33 anos nas costas, eu não assisto aquilo lá, não. Pois é. Senhoras e senhores, esse foi o Reagindo, né? Foi uma espécie de react. A gente quis trazer aqui pra vocês 5 traumas, né, da nossa infância. E que com certeza não ficou só na nossa infância, né? Então, Sim. se você também é uma criança dos anos 80, 90 traumatizada, curte, comenta, compartilha. E se você não é, vai assistir os vídeos que a gente deixou no link aqui embaixo e vai se traumatizar junto com a gente também, não é mesmo? Se você não se traumatizar, com certeza alguém vai, né? Se você não se traumatizar, traumatiza um filho, um sobrinho. É uma criança, né? Faz alguma coisa. Muito obrigada pela companhia de vocês neste vídeo. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem a parte 2, parte 3. Quais outros traumas que vocês tiveram, né? Que a gente não abordou nesse vídeo, que a gente traz nos seguintes. Um grande beijo no coração de vocês. E não olhe pra trás. Pratinho!